Bom, salve duelista, esse aqui é mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente que vai estar contando a minha história sobre o Yu-Gi-Oh!, como entrou na minha vida e no final eu vou mostrar meu deck também. Então se você ficou curioso, porque é uma história bem bacana, garanto que você vai curtir, lembre-se de se inscrever, lembre-se de dar o like e clicar no sininho para receber as notificações. Bom, então eu tenho 25 anos, né, e o Yu-Gi-Oh! Ele começou na minha vida, né, assistindo na televisão, né, TV Globinho e tal, quando eu tinha 10 ou 11 anos, se eu não me engano. E aí, cara, tipo, era nostalgia, tu tinha as cartas, aquelas cartas falsificadas que tu ia comprar por R$5 um deck ali numa livraria, numa loja de brinquedos e tal. E eu jogava com os meus amigos nas antigas regras, né? Eu invocava o dragão branco lá direto da mão. Enfim, e tinha muita... A gente discutia bastante sobre regras, então no começo era muito confuso, né? Só que foi aí que... O que aconteceu? Como a gente só tinha assistido até o episódio 40, eu até jogava com os meus primos, né? Havia muita discordância de regras e tal, né? E daí foi assim, passou vários anos. E foi aí que em 2015, cara, olha só, de todo esse tempo pra cá, 2015 eu tava assistindo meus vídeos do YouTube e tal, que assuntos diversos, e daí apareceu como vídeos de sugestão os últimos episódios do Yu-Gi-Oh!, né, que é o Yugizinho, o Yugimoto duelando contra o Yugi-Aten, né. E daí eu fui ver, pô, legal, vou assistir, não me interessa mais assistir o resto do Yu-Gi-Oh!, vou assistir como terminou e pronto. Né, e daí eu assisti esses 5 episódios, né, e daí começou a me bater uma questão. Eu falei, cara, como será que tá o Yu-Gi-Oh! Hoje? Eu achei que tinha terminado no GX, né, eu assisti 2 episódios do GX na época só e nunca tinha me interessado. E daí eu fui ver, cara, comecei a pesquisar e já tava em 2015, já tava no Yu-Gi-Oh! Arc 5, cara. E daí eu fui ver as primeiras cartas pêndulos, aquelas setas, eu falei, pô, que é isso? Né, tinha monstro Exceed, já tinha monstros e tinha monstro Synchro, né, que tinha vindo antes. Então eu falei, cara, nossa, como eu evoluiu tanto, eu não sabia de nada. Tipo, parei naquele episódio 40 lá, depois assisti o final e evoluiu tudo. Os desenhos também evoluíram, então eu fui começar a pesquisar. E foi aí que eu comecei eu descobri também que tinha cartas originais para vender. Eu achei que as cartas eram só aquelas que vinham na banca ali, que tu comprava. E era engraçado porque sempre o verso da carta era diferente, então tu já sabia que carta tu ia puxar. E daí eu pesquisando na internet eu vi que tinha decks e tal, tinha cartas com boa qualidade, né? Não aquelas porcaria que a gente comprava, mas aquilo que a gente comprava fazia a gente feliz, então era o que importa. E foi aí que em 2015 eu fiz minhas primeiras compras originais, né? Nos meus primeiros decks. E o meu primeiro deck eu comecei a gostar bastante, né? Eu comecei a assistir também nesse tempo o Yu-Gi-Oh! A 4ª temporada, Yu-Gi-Oh! Zexon, né? Que não sei nem se é assim que se pronuncia, mas daí veio com os Exceed, cara, e por incrível que pareça o Exceed eu curti muito mais do que Pêndulo e Synchro, né? No começo. E depois eu vou estar falando por quê. E o primeiro deck que eu tinha montado na época era um deck de Cyber Dragon, né? Então pra mim era tudo novo. Eu fui descobrir que tinha um jogo do Yu-Gi-Oh! Que tu jogava online, que era o Yu-Gi-Oh! Pro. E eu nem sabia que existia Yu-Gi-Oh! Pro, né? Eu jogava aquele Yu-Gi-Oh! RPG online no navegador. Eu achei, porque daí não tinha outros tipos de invocação, né? E daí eu fui jogando com um deck de Cyber Dragon e às vezes eu ganhava, às vezes eu perdia, mas era um deck muito focado em OTK, né? Tu ia ali derrotar pra ele ser um deck forte, porque recém tava vindo o Cyber Dragon Infinity, né? Que era o rank 6. Só que daí, tipo, eu comecei a ganhar algumas, às vezes perder. E daí começou a me enjoar, cara, não porque o Cyber Dragon é um deck bem forte, mas começou a me enjoar porque era muito jogada igual, cara, muito jogada repetida. Tu tinha que ter 3 Cyber Dragon, tinha que ter 3 aquele outro lá que chamava o nível 5 lá, que virava todo, 3 Proto e tal. E daí eu fui ver que meu deck, cara, eu acho que tinha 16 desenhos diferentes, cara. Então imagina de 40 cartas ter só 16 desenhos. Então acabou me enjoando, cara, porque era muita jogada repetida, né? Então era um deck forte, né? Na época era... O pessoal ficava bravo quando tu botava aquele rank 6 lá do Infinity.
né, nesse tempo. Mas, cara, acabou me enjoando, porque era jogar muita jogada repetida e muita carta repetida. Então, e daí foi aí que eu pensei num novo formato de Cyber Dragon. Eu falei, não, agora eu vou fazer com cartas bem diferentes e tal. Só que aí o deck ficou muito fraco, cara. Não dava pra... Era muito raro eu ganhar. Então, tipo, de cada 10 duelos, eu ganhava 1. Então era muito pouco. E daí, quando tu começa a perder, tu vê que teu deck não tá muito legal assim. E daí tu meio que deixa de lado, né? Mas o deck Cyber Dragon é um deck bem forte, né? Então foi aí que eu comecei a assistir uns episódios de Yu-Gi-Oh! Arc V, Arc 5, né? E foi aí que eu descobri os pêndulos, e tem um arquétipo que eu curti bastante, que é esse aqui, ó, cara. É o Dinomist, né? Que é os dinossauros em máquina, né? E eu fui ver, pô, legal, cara, eu vou tentar montar um deck. Só que eu não consegui fazer o deck que eu queria, né, por causa que até a Konami vai lá e lança uns arquétipos, e quando lança os arquétipos vem 13 a 16 cartas mais ou menos, né? Então se tu quer ter um deck forte também, tu tem que botar 3 de tal carta, 3 de tal carta, 3 de tal carta. E eu falei, não, dessa vez eu vou fazer diferente, né? Só que eu não consegui botar uma de cada carta, mas eu consegui fazer com 2. Então eu tinha 2 desse carinha, 2 do outro lá, 2 do outro. E foi um deck bem forte até, só que uma coisa que eu não gostei nesse deck, não tinha extra deck com esse arquétipo, né? Então eu tinha que botar uns outros arquétipos do extra deck, né? E foi um deck bem forte. Quando eu jogava no Yu-Gi-Oh! Pro, às vezes de 5 duelos eu ganhava 4, tipo, isso me deixou bem feliz, né? Só que daí o tempo foi passando e também esse deck me enjoou, né? Porque passou uns 2, 3 meses, eu via, nossa, esse deck e tal. Por mais que ele aumentou, acredito que foi para uns 26 desenhos de cartas diferentes, né? Mas ainda tinha algumas cartas, algumas jogadas que eram muito repetitivas para trazer um monstro do extra deck. Pronto, a primeira jogada trago aquele monstro lá e tal do extra deck. Então ficou um pouco repetitivo também. E daí eu acabei, só que como o Yu-Gi-Oh! Se atualiza, esse deck de cada 5 duelos eu ganhava 4, né? Não durou muito tempo. Às vezes de 5 duelos eu ganhava 2, ganhava 1. E daí eu fui ver, pô, cara, tipo, de 3 meses pra cá já evoluiu, não sei se vem um novo meta ou novas cartas ali. E acabou também não dando muito certo, né? E daí eu acabei deixando meio que de lado. E a Konami, desse tempo ali, ela tinha lançado um arquétipo que eu não tinha dado muita bola, que era esses daqui, ó. Esses Cristrons, né? E o que eu achei interessante, qual é o efeito deles, né? Eu já tinha tentado montar um deck focado em invocações de síncro, que no começo eu não gostava tanto, porque tu tinha que ter muitos monstros de ajuste no teu deck, às vezes vinha todos eles na tua mão inicial ali, daí tu não podia fazer quase nada. E o que é interessante dessas cartas aqui, ó, que você destrói, ou alguns desses monstros, né? Você destrói uma carta que você controla virada pra cima e invoca um monstro de ajuste direto do seu deck. E daí eu falei, pô, cara, isso é legal. Tanto é que no meu deck, eu vou mostrar pra vocês, eu só tenho 5 monstros de ajuste. E nos outros decks, quando eu tentei gostar assim mais de síncro, eu tinha que ter vários monstros de ajuste. E daí se vinha todos eles na tua mão, tu praticamente não fazia nada, porque tinha monstros de ajuste que não eram tão fortes eles sozinhos, né? Então, e daí por isso que no começo eu não gostei tanto de síncro. E agora eu faço mais síncro. E outra coisa que nesse arquétipo de Cristrons, né, ele tem no extra deck, né? Então no que aconteceu que nos monstros Dinomists, né, ele não tinha extra deck, não tinha nenhuma carta de extra deck daquele arquétipo, né? E daí eu fiquei pensando, pô, cara, eu tenho as cartas do Dinomist e tenho essas cartas de Cristrons, né? E daí eu fui ver, peraí, um pode complementar o outro, porque se tu ativa um efeito para destruir uma carta que você controla e invocar especialmente do seu deck um monstro de ajuste, essas cartas pêndulos, né, elas funcionam como cartas viradas para cima, né? Você vai estar controlando ela, então você pode, então eu acredito que um complementou o outro. E daí foi aí que eu tive a ideia. Falei, peraí, se eu não consigo criar um deck, meu sonho era ter um deck com 40 cartas e 40 desenhos diferentes das cartas, né?
E até hoje eu tô jogando há 1 ano e pouco com praticamente o mesmo formato do deck e ele não me enjoou, cara. Às vezes tem jogadas que eu tenho que ficar pensando, pô, o que eu tenho que fazer? Porque cada mão que tu pega é uma jogada diferente, tu faz monstros diferentes, tu faz jogadas, estratégias e tal. Então esse deck eu tô há 1 ano e ele não me enjoou. Eu tenho 40 desenhos de cartas no meu deck. Então ele é ainda o meu deck principal. E quando eu jogo no Yu-Gi-Oh! Pro, né, eu tenho quase que 50% de vitória, às vezes menos, né? Mas pelo menos eu vi que dessa vez eu tava me divertindo jogando o Yu-Gi-Oh! Que eu queria. Só que para acontecer dessas 40 cartas, né? Esses 40 cards, eu tive que acrescentar mais 2 arquétipos. Ou seja, meu deck, cara, ia ter 4 arquétipos. Claro que seriam os 2 principais, que eram o Dinomist e os Crystals, né? E outros 2 arquétipos que eu vou mostrar pra vocês que eles vão dar um pouco de suporte. Mas eu consegui sim fazer um deck com 40 cartas. E meu extra deck também, ele tem 15 desenhos diferentes. Não tem que ter 3 daquele synchro, 3 daquele outro, 3 de tal. E daí, claro que eu ainda quero alguns suportes a mais pro meu extra deck para ficar um deck mais forte, né? Mas eu consegui fazer isso e eu vou estar mostrando para vocês depois, né, como é que ficou meu deck principal. Ele não é um deck competitivo para te ganhar competições, ser o melhor duelista de todos, não é. Ele poderia ser, a ideia desse deck, ele poderia ser pro competitivo, só que daí tu teria que botar cartas que eu até nem curto tanto jogar, né. Eu até respeito você se você gosta, mas eu não gosto daquelas solenes lá, eu odeio as solenes, né. Se você gosta, quer usar, use, né, mas eu não gosto muito. Eu acho que não tem muito a ver com estratégia. Tu tá pensando, eu vou usar essa carta porque se eu usar eu vou fazer tal estratégia, né? É simplesmente tu vira ela, tu nega, pronto, acabou. Então, na minha opinião, até a respeito se você gosta e tal, mas na minha opinião não tem muita daquela estratégia que tem o Yu-Gi-Oh! Que tu tem que pensar pra reverter uma jogada e tal. Tu simplesmente vira, nega e acabou, né? Mas enfim. E tem cartas também que eu não gosto de usar, cara. Tem Mirror Force, né, que eu odeio, cara. Eu não gosto de usar Mirror Force porque eu acredito que meio que são cartas que são um pouco roubadas. Eu não gosto também de efeitos que são muito roubados no Yu-Gi-Oh, né? Mas que eu julgo ser roubados, né? Mas enfim, tipo, se você quer usar de boa, não tenho nada contra. Se você quer usar 3 cilindros mágicos no seu deck, usa, né? Mas eu não curto muito isso, eu curto mais um deck pra eu me divertir também. E é isso aí, cara. Esse é meu deck, eu vou estar mostrando pra vocês 40 desenhos, né? São 4 arquétipos, né? E mais ou menos ele tá meio que finalizado. Talvez venha alguma carta ou mais, ou dependendo da banlist da Konami, né, eu acabo trocando alguma coisa, mas é mais ou menos isso, né? Não sei se você achou que seria o deck mais forte de todos, o deck meta que ia acabar com todos os decks que existiam, mas esse é o deck que eu criei. Eu até tenho outro deck que é um deck de dinossauro que eu vou estar mostrando, e esse deck de dinossauro também, cara, se eu não me engano, ele deve ter ou 40 também desenhos de cartas, ou 38, cara, não sei se eu acabo repetindo uma carta ou 2, agora não me lembro. Mas também ele tá no mesmo formato de tu ter todas as estratégias possíveis no teu deck, que é isso que eu curto bastante, né? Várias coisas, mas não vem aquele monstro lá para chamar aquele outro, não, legal, mas tem isso, né? Então tem vários diferentes, tem até monstros pêndulos no meu deck de dinossauro, né? Tem muita gente que falou, o que? Pêndulo com dinossauro? Eu uso pêndulo com dinossauro, sim. Eu uso síncro com dinossauro, tem uns dinossauros que é o arquétipo Jurak, eu acho, se eu não me engano, que eu uso também, né? Então o meu deck é assim, cara, tipo, por quê? Porque eu escolhi isso? Porque eu vi, nesse tempo, eu vi o tipo de jogador que eu era, cara. Porque se eu fosse um tipo de jogador mais competitivo, eu não ia me importar se, me enjoou de jogar e ter a mesma estratégia.
Eu ia lá e ia querer ganhar a todo custo. Ganhei, pronto, vou lá, joguei e ganhei. Não importa se tu tá usando a mesma estratégia, não importa se tem de cada 10 duelos, tu fez 9 duelos iguais praticamente, ou usou a mesma estratégia, né? Então eu fui ver passando o tempo, né, o tipo de jogador, o tipo de duelista que eu era, né, e fui ver ali, eu falei, não, cara, eu não tô gostando de ter as mesmas jogadas. Se você quiser isso pra você, legal, perfeito, eu te respeito, né, mas pra mim eu não curti bastante. Eu até tenho meu deck de Cyber Dragon guardado, né, espero que tá vindo os novos suportes, eu acho que fique um pouco mais legal de jogar de Cyber Dragon, mas mesmo assim ele foca ainda na essência de ter 3 cartas de tal, 3 Cyber Dragon, 3 daquele lá e tal, né? Então é uma coisa que eu não curti muito, né? Então esse sou eu, né? Esse é o meu tipo de duelista e eu vou estar mostrando para vocês agora os meus decks, como ficou esse deck aqui, que são 4 arquétipos diferentes, né? Vocês vão até se impressionar, não sei se vocês vão dizer, nossa, que louco, porque como que ele joga assim, cara? Mas é o formato que eu curto mais de jogar, né? Então é uma maneira que eu vou estar mostrando para vocês. Se você quiser me aplaudir, legal. Se você quiser dizer, nossa, que cara louco, o cara tá viajando, eu falei, legal. Mas é essa maneira que eu curto mais. Então vamos lá pro deck que eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Bom, então pessoal, aqui eu já separei os meus arquétipos. Vou mostrar o deck que eu coloquei, né? Aqui então, eu não vou explicar todas as cartas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Aqui tem todos os Dinomists, né? Que dão total 8 cartas, né? Deixa eu colocar aqui. E aqui, incrível, só tem uma carta dessa, mesmo que é uma das cartas, uma carta bem boa, né? Se alguém disser, não, mas tu não usa mais, não, eu só uso uma. Essa aqui eu também só uso uma. Essa aqui uma, essa aqui uma. Legal. Essa aqui seria interessante botar mais, só que escolha minha, né? Antigamente eu usava, até tenho 3 cópias ali nas minhas coleção de cartas. Bom, então aqui tem os outros Cristrons, né? É interessante também os monstros de ajuste, eles invocam especialmente tanto da mão, do cemitério ou banidos, né? Esse aqui é o banido. Ou esses carinhas trazem os monstros de ajuste, né? É bom esse aqui, ó, porque tu invoca da mão, pode invocar um monstro do tipo do nível alto e já fazer um 5, né? E aqui tem uma outra armadilha do arquétipo, só que eu não achei interessante, como eu só uso uma de cada um, então era difícil aquela armadilha ser utilizada, né? Então com esses dois aqui, Dinomist e Crystron, eles davam 16 monstros, né? Então eu tinha que complementar mais. Geralmente eu faço um deck com 22 a 25 monstros, até às vezes um pouco mais. Então o que aconteceu? Eu achei interessante botar uns arquétipos. Esse aqui é o arquétipo do Shark, né? Mesmo que esse aqui não tenha o nome do Shark, mas enfim, né? Eu coloquei esse aqui, é legal por causa que ele vai invocar monstros nível 3 ou menor, né? Então ele invoca os monstros Crystron também, né? Esse que invoca especialmente, então ele entra fácil no campo. E esse carinha aqui que pode invocar normal, né? Se não controlar nenhum monstro. E tem os Fishborgs, né? Completando 4 arquétipos, né? Esses carinhas aqui para invocar especialmente, por quê? Porque os Dinomists, né, eles têm alguns nível 5, então às vezes para te invocar com invocação avançada, não é só uma invocação especial, né? Também usa invocação avançada. E tem outras 2 cartas de suporte, né, que são também máquinas aquáticas, né, para estar dando suporte. Então aqui eu vou mostrar os outros. Esse aqui, ó, depois eu vou mostrar o meu extra deck, que esse aqui é praticamente o meu monstro que renasce, né? E daí que com a última atualização também coloquei um monstro que renasce. Terraforming para puxar um campo. Salvage, de volta e meia eu tenho 2 monstros aí que eu posso estar reciclando. Essa carta aqui comba muito com os Cristrons para te banir uma carta e depois destruir essa aqui como alvo. Essa aqui, por mais que eu ache um pouco roubada demais, mas eu acho bem importante ter, porque
No meu deck o monstro mais forte é 2.500, então para te estar dobrando o ataque. Transmodificar, que é uma carta bem interessante, né? E eu tenho monstros do arquétipo de peixe aqui, ó. Que é o nível 1, nível 2, nível 3. E aqui nos peixes eu tenho nível 4 e nível 5. Então praticamente eu sempre vou estar utilizando isso aqui. E se eu tiver um monstro máquina nível 4, eu posso trazer um dos Dinomis de nível 5. Essa aqui também para te renascer, e essa aqui, dependendo do horário do duelo ali, né, não é muito bom vir na mão inicial, mas depois que tu saca ela, já fez os 5, essa carta é muito boa. Eu não vou estar explicando todas as jogadas possíveis, senão o vídeo vai ficar muito longo, né? E agora eu vou acabar mostrando meu extra deck, que na verdade meu extra deck, essas 4 aqui são... você pode estar se perguntando, essa carta aqui vem muito fácil para o campo, e quando eu chamo ela, eu não consigo invocar outra, por quê? Porque eu só tenho uma carta no meu extra deck, né? Então essa aqui, às vezes eu invoco, essa aqui é muito raro de eu invocar, né? Mas eu ainda coloco ela no extra deck. Esse aqui volta e meia, só ter 2 monstros nível 3, e esse vermelho aqui custou bem caro, né? Mas eu acabei comprando porque é nível 9 também, e seria melhor se ele fosse do atributo água, que tem alguns... Mas enfim, mas eu coloquei porque é uma carta bem boa. Daí tem os outros aqui que eu acabei colocando, né? Eu já enviei e-mail para Konami pedindo mais suportes para Cristo. E tem um monstro Link, que depois vai vir, né? Eu vou estar tentando adquirir quando vier. E tem esse aqui, ó, rank 5, rank 3. Esse carinha aqui é interessante quando tu já fez um monstro nível 9, né? Ele tá no teu cemitério, daí tu tenta chamar esse cara e daí vale a pena. Né, esses dois aqui, ó, que é de um outro arquétipo, que é Aura, acho que é White Aura. E eu coloquei mais para complementar mesmo. Aí por causa que tu vai invocar os monstros, quando tu usa os efeitos dos Cristrons, né, tu só pode invocar monstros máquina 5. Eu coloquei esse carinha aqui. E esse aqui é um Exceed nível 4, também é máquina. E esse carinha aqui que eu acho bem roubado, né, mas... eu coloquei porque às vezes dependendo da situação que o oponente também vai estar lá. E é isso aí, cara. Eu não tenho as cartas que eu não gosto de jogar, como a Solemnis, vocês viram, não tenho nenhuma dessas armadilhas, não tenho Mirror Force, não tenho Raigenki também. E que são cartas que eu não curto muito utilizar. Então pro vídeo não ficar longo, se você deve curtir Yu-Gi-Oh!, você deve estar sabendo todos os efeitos, ou pelo menos boa parte dos efeitos. E então isso aí, deixe seu like, se inscreva se você não for inscrito e clique no sininho para receber as notificações. E para quem assistiu até agora, eu vou deixar salve pro Everton Moraes, Edu Gamer e para a cidade de Jundiaí. Então valeu galera, beleza? E fui!